produção do programa Você é Viciado. O programa foi feito pelos alunos do primeiro período de jornalismo, sob a orientação da professora Rocelane na matéria de jornalismo alternativo. Nós vamos conferir a coleção de discos de vinil do seu Jair. E o professor Eduardo, ele é viciado em máquinas de escrever e calculadoras. E muito mais. A Thaís entrevistou o pai dela, que tem uma coleção de discos de vinil. Ana, é bem legal, ele tem muitos discos. Vamos conferir? You're looking for trouble? You came to the right place. Então a gente está aqui agora para conversar com meu pai sobre a coleção de discos dele. Então você tem noção mais ou menos de quanto você tem aqui? Exatamente quanto não. Tem mais de 100 discos entre os chamados LPs, que são os grandes, né? E os compact discs, que são, normalmente vem duas músicas de um lado e duas de outro. Né? Então, eu tava vendo aqui tem umas coisas bem engraçadas, assim, tem umas capas bem exóticas, né? Tipo isso aqui. A gente tava conversando que não existia pirataria nessa época. Isso é um fator interessante, né? Porque o máximo que se conseguia fazer com um disco era gravar do disco para uma fita cassete, né? Não tinha outro meio de... Então até por isso os artistas tinham muito mais direitos autorais, recebiam muito mais na época dos discos de vinil. Sabe quando surge uma música e a pessoa que está estudando violão quer tirar a nota, né? Esse começo de uma Baker aqui, ó, pessoal, todo mundo tentava... justamente, só a introdução. Tentava tirar essa nota aqui. Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker. He is kept from old Chicago. Você tem algum disco aqui que tem alguma história interessante, alguma coisa para contar pra gente? Interessante, tem vários. Esse disco que poucas pessoas, raríssimo você conversar com alguém, saber que o ator global Francisco Cuoco lançou um disco também, né? É só de duas músicas, uma de um lado e do outro, né? Normalmente esse compact disc tinha duas daqui e duas de cá, eram quatro. Ele fez só duas. Isso aqui é de 1974. Tem as letras no verso, né? Isso, até vamos mostrar para... Aqui tem a letra. Tudo se acabou. Tudo se acabou. Como tudo acaba, quase sem querer. Isso aqui é uma raridade, isso aqui poucas pessoas... Aposto que vocês não sabiam que o Francisco Cuoco era cantor também, né? Ou tentava, pelo menos. Outro disco muito falado na época, né? Foi o que as pessoas hoje até já devem ter ouvido, né? Born to Be Alive, né? Que é Patrick Hernandez, que é o verdadeiro cantor, acho que já deve ter algum remix, né? Esse disco, além dele ser colorido, ele tinha um diferencial que isso eu nunca tinha visto, né? Ele é a mesma música do lado A e do lado B. E era uma única música que fez sucesso na Europa, no Brasil. Então, quando surgiu esse disco, terminava o disco e todo mundo tinha curiosidade em saber a música que o Patrick tinha gravado no lado B, né? Virava-se o disco e, para surpresa de todos, era a mesma música. Foram 6 milhões de discos vendidos só na Europa, fora o que se vendeu para cá. E além disso, a gente tem aqui um disco bem conhecido, né? Pink Floyd. Taking away the moments that make up a dull day. Fritter and waste the hours in an off-hand way. Picking around on a piece of ground in your hometown. Principalmente Lovebirds, né? Que foi
ali aviãozinhos de guerra. Dá só uma olhada. Eu tenho algumas coleções. E eu vou mostrar pra vocês algumas delas, mas eu vou falar específico sobre uma. Tenho coleção de Tazos. Tem vários tipos de Tazos. Eu perdi alguns, na verdade perdi bastante. Eu tenho coleção de aviõezinhos de guerra, que é a coleção que eu vou mostrar pra vocês hoje. E eu tenho coleção de revistas 4 rodas. Essas revistas são da década de 80. Aqui atrás eu tenho todos os meus aviõezinhos, eles ficam expostos assim na estante. E eu vou mostrar cada um deles, alguns eu vou falar um pouco mais sobre a história e outros eu só vou fazer a imagem. Newport. Ele é francês, ele participou da Primeira Guerra Mundial. Ele era um avião muito veloz para a época e ele conseguia carregar muito armamento. Esse senhorzinho aqui é um dos aviões mais velhos que eu tenho, a miniatura dele. E a história dele é bastante interessante, né? Porque ele foi responsável pela vitória dos aliados na Primeira Guerra Mundial. O senhor F-22, que é o avião mais novo que eu tenho. O F-22, ele é usado até hoje pela Força Aérea dos Estados Unidos. Ele é conhecido como F-22 Raptor. Seu primeiro voo foi em setembro de 90, só que ele só entrou em serviço em 2005. Ele é um avião bastante poderoso, pode carregar muito armamento e é uma réplica perfeita. E esse daqui foi responsável pela vitória dos aliados, que é o Hawker Hunter, ele pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, temos da Primeira Guerra, temos da Segunda Guerra Mundial, temos este daqui, que é um avião japonês, que foi o grande responsável pela perca dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Esse bombardeio aqui, pode ver que tem a bombinha aqui embaixo dele. Esse daqui, a história dele é bastante interessante. Ele é um bombardeio da Segunda Guerra Mundial, o Juk 84 Stuka. Esse avião, quando ele iniciava o ataque, ele tocava uma sirene. E essa sirene era como se fosse o aviso de que ele estava atacando. Aí as pessoas tinham que tentar se abrigar, porque quando ele fazia o voo na direção do ataque, o vento passava muito forte por ele e o vento passando fazia tocar a sirene. Era muito desesperador para quem estava ouvindo. Esse daqui é o famoso Stealth. Stealth é invisível. Ele pode voar em baixas altitudes e ele é contra radares. Os radares não conseguem identificar ele. E ele também é uma réplica perfeita, todos eles são uma réplica perfeita dos aviões originais. Bom pessoal, e cada avião que eu comprava, ele vinha com uma ficha técnica. Aqui temos a ficha técnica do Hawker Hurricane, que é esse daqui. E nessa ficha técnica falava sobre o avião, mostrava o avião de verdade. E era muito interessante porque mostrava um pouco da história do avião. A coleção ainda não está completa, já faz uns 5 ou 6 anos que eu tenho ela. Mas infelizmente eu não pude comprar o resto dos aviões. Eles compravam na banca de revista, a banca de revista fechou e eu não pude completar a coleção. Eu gostaria muito que voltasse essa coleção para eu terminar, porque é bastante interessante saber da história dos aviões, a história além dos aviões, a história do mundo, né? Porque você descobre que eles foram responsáveis por muitas coisas. E agora nós vamos conferir a Ana, porque ela é uma viciada em rosa. Mas Ana, você nem tá de rosa hoje. Então, gente, eu vou mostrar a minha coleção, que digamos que eu seja viciada em cor de rosa, então eu tenho muita coisa cor de rosa. Essa é a minha maleta de maquiagem, ela já tá pequena,
mas ela é rosa por dentro. Essa aqui eu que fiz, que era uma caixa de sapato. E é onde eu coloco os esmaltes. Esses são todos os meus esmaltes rosas. Todos esses daqui. Aí eu tenho bloco de anotação rosa. Eu já tive 2 mouses rosa, eles não funcionam mais. O meu notebook que tá estragado, ele é rosa. A minha bíblia é rosa. Dentro ela é toda personalizada. Eu sou apaixonada por ela. Esse aqui é uma bolsinha. Tá escrito meu mundo é cor de rosa. Quando eu usava aparelho, meu aparelho é rosa também, mas eu não vou mostrar que eu acho nojento. Mas a caixinha rosa. Era amarela, eu falei que estraguei pra pegar rosa. Vela, essa vela, na verdade eu tinha até outra. Só que a outra é de 7º dia e, gente, fedia demais, eu tive que jogar fora. E até lá atrás, ela cheirava, ninguém aguentava o cheiro daquela vela de 7º dia. As pessoas falam ainda, minha mãe fala, porque que eu já não sou mais criança, que eu não posso mais gostar tanto de rosa. Mas quando eu acho que eu já não vou gostar tanto, eu me apaixono mais. Eu olho e falo, gente, mas é a cor mais bonita. E não é esse negócio de ser patricinha e babá. Não, é porque eu gosto mesmo. Eu também acho que seria melhor se eu não fosse, porque daí não ficava me chamando de patricinha, alguma coisa assim. Mas, gente, eu gosto, o que eu posso fazer? Eu acho bonito, eu acho que é de cor de menina. E eu não sei se isso, até quando que eu vou gostar tanto assim. E afinal de contas, você sabe o que é ter um vício? E pra explicar, a gente foi atrás de uma psicóloga que ela vai falar mais um pouquinho pra gente sobre como é ter um vício ou colecionismo. A mania de rosa. Em que isso pode afetar na vida dela pessoal ou social? Isso vai afetar a partir do momento que ela tiver uma ideia fixa em relação a isso. Por exemplo, eu estou com uma peça rosa. Se ela visse a peça rosa, gostasse da peça rosa e achasse bonita a peça rosa e comentasse, que legal a tua peça rosa, e aquilo não, de certa forma, transformasse o dia a dia dela, ela simplesmente admirasse aquilo, tudo bem. Agora, a partir do momento que ela desejaria aquela peça rosa, que ela faria de tudo para ter aquela peça rosa, que ela sofreria por não ter aquela peça rosa, que essa peça rosa é tua e não minha, aí sim isso começa a ter um peso patológico e influenciar na vida social dela. Por quê? Porque ela acaba não conseguindo se concentrar para fazer o resto das outras coisas. Então, aquelas pessoas que são tão compulsivos nessa questão de acumular, que enchem casas de objetos, né? Tem pessoas uma pessoa exatamente que eu conheço, que encheu 3 casas de objetos e teve que morar numa 4ª casa. A mania, ela se torna patológica a partir do momento que ela altera o meu comportamento, né? Altera minha forma, minhas ideias, e meu pensamento acaba sendo fixado num determinado objeto. Então, o colecionismo pode ser um hobby, pode ser um hábito, um costume, mas ele passa a ser patológico a partir do momento que aquilo prejudica o funcionamento natural das coisas e da vida. Ana, você gosta de vinho? Eu gosto, por quê? Meu pai tem uma coleção muito legal. Ah, é? Então vamos conferir. Então me conta um pouquinho mais sobre essa coleção tão especial para você. Então, essa coleção praticamente iniciou na adolescência, né? Eu deveria ter uns 12 anos e a Disney lançou esses exemplares que cada mês tinha uma seleção de histórias, um tema, né? Então a gente chegava num dia tal lá da banca e passava para ver se já tinha chego o número, né? Então tem tema de vendedores, de esportistas, de heróis e assim por diante.
tinha essa coleção? Quantos exemplares? Pelo que eu me lembro e andei pesquisando também, deveria ter 180 exemplares. Hoje eu não tenho todos eles, até porque teve uma época que eu inventivamente resolvi fazer um sistema de locação, de empréstimo, tipo uma biblioteca, uma gibiteca, né? Uhum. E alguns meninos ou amigos da época que pegaram não devolveram alguns, né? Então hoje não tem, hoje deve ter uns 130 exemplares, mais ou menos. E hoje você se sente culpado por ter... Nossa, se você pudesse ter todos eles de volta, né? Guardo com muito carinho, fica tudo dentro de um baú, né? De volta e meia estamos relendo, você mesmo a gente sabe que em casa todo mundo já leu isso aqui várias vezes também. E você tem noção de qual é o primeiro aqui? É esse, né? Até tá marcado o número 1, que é Os Bandidos, né? Acho que não foi o primeiro exemplar que foi adquirido. E você tem mais carinho por ele? Sim. E pelo Especialíssimo também. Fala um pouquinho pra gente sobre ele. O Especialíssimo, no meio de toda a edição, eu não me lembro em que data que foi, resolveram fazer um que era um pouco mais... Ele tinha 448 páginas, né? Então você pode ver que é um exemplar bem mais grosso, né? Uhum. Ele faz parte, mas ele era um único que não tinha a mesma quantia de páginas, né? Ele era maior. Até por isso botaram o nome de Especialíssimo. Você sabe quando que essa coleção foi lançada? Desde quando você comprava? Até quando você continuou comprando? Data específica eu não tenho, mas eu deveria ter uns 12 anos, de 10 a 12 anos, então isso deve ter sido na década de 70 anos, 70 e pouco, e foi até meus 25 anos, mais ou menos. De 12 anos a 25. Tá bem velhinho, igual você. Tá bem velhinho. Então, mas você continuou comprando até quando meu irmão nasceu e tudo, a mãe não reclamava? Não, ela nem sabia que eu tinha tanto gosto por isso, né? Mas aí eu já não conhecia mais as casas, as revistarias daqui de Cascavel, porque eu morava em Londrina quando comecei essa coleção, né? Mas sempre ia lá e conseguia. Logo depois fiquei sabendo que iam parar de fazer essa linha de especialistas, né? De Disney especial. Mas deve ser, continuou comprando uns aleatórios, igual esse aqui do Claro, especial. Né? Eu tenho daí Tio Patinhas, Pato Donald, Mônica, tenho outros também, mas não são coleções, né? São Essa aqui revistas é a coleção aleatórias. específica que você tem mais carinho. Exatamente, essa sim, essa é separada das outras. E pra finalizar, o professor Eduardo me recebeu na casa dele pra mostrar um pouquinho da coleção que ele tem. Coleção de quê? Você vai ver agora. Agora nós estamos aqui com o professor Eduardo, ele é professor de economia lá da FAG, e ele tem dois tipos de coleções, ele coleciona carros e calculadoras e máquinas de escrever. Então, professor, você conta pra gente um pouquinho dessas suas duas máquinas que você tem mais carinho. Essas duas máquinas aqui, ó, essa máquina é de 1895 e aquela é de 1923. Até os anos 20 você tinha máquina de escrever de teclado, como essa aqui, que se vocês repararem é o mesmo teclado do computador, aqui WIRT. É o mesmo teclado que você usa nas máquinas que a gente trabalha. E você tinha aquele tipo de máquina que é uma máquina indexadora. O que acontece? Você não tem tecla, você vem aqui, coloca, por exemplo, E, D, L, Z e assim por diante. Então, até os anos 20 houveram vários modelos de máquinas indexadoras e essa é a mais famosa delas, que é a Mignon, que é uma máquina alemã. Esse meu modelo é o número 4 de 1923. Essa aqui, por sua vez, é uma Yost número 4, que ela consta do Museu de Máquinas de Escrever da Holanda. Essa máquina, ela é uma máquina de escrita invisível, ou seja, você está escrevendo aqui, você não vê o que você está escrevendo. Se você acha que você errou, você tem que levantar aqui e você vai ver o teu texto
escondido aqui. Ela tem 3 linhas de teclado. Você tem um teclado para letras minúsculas, um teclado para letras maiúsculas, que é o preto aqui, e um teclado para números e símbolos. Um modelo também de bater no papel desse tipo é o único e é chamado de grasshopper, que é perna de gafanhoto. O tipo vem aqui, ele vai e bate no papel. Fala pra gente mais ou menos quantas você tem e como foi que começou essa coleção. No início eu comecei a comprar, às vezes eu ganhava uma ou outra, mas hoje eu não parei de comprar, eu ganho algumas de vez em quando, então a minha coleção tá meio estacionada. Da última vez que eu contei eu tava com 132, aqui deve ter umas 80, o resto tá na casa da minha mãe. E como começou esse seu interesse pelas máquinas? Um dia eu tava vendo uma reportagem sobre um jornalista e eu vi que ele tinha uma máquina de escrever antiga e eu achei legal aqui. Eu fui atrás de uma para comprar para ter em casa, porque eu achei bonito o design da máquina, daí eu comprei. E todas elas funcionam? Como é que tá? A grande maioria funciona. Antigamente eu mandava consertá-las e tal, hoje em dia eu mesmo abro-as, tento, porque essas máquinas aí, o grande problema delas é de ficar parada no pó. Então elas são todas mecânicas, elas não têm nada elétrico, então de você ficar acumulando poeira elas param de funcionar. Essa aqui é uma Triumphator, uma máquina alemã fabricada em 1885. Essa máquina aqui ela é toda de bronze por dentro, ela pesa aí uns 20 quilos pelo menos. Então você sabe qual foi a mais cara delas? A mais cara, sem sombra de dúvidas, foi essa aqui, Austin número 4, 1895, que na época, essa máquina já está comigo há uns 10 anos, eu paguei 3.000 e poucos reais, e na época era $1.800, $2.000. E hoje você venderia alguma dessas suas peças? Antigamente eu dizia que não estão à venda, mas hoje a gente está no capitalismo, então tem que vender tudo. Então se a pessoa me pagar o que elas valem, eu vendo, sem problema nenhum. Então, como eu disse, essa máquina aqui tem uma similar para vender por R$7.000 no Mercado Livre. Essa máquina aqui, a Yost, eu não conheço outra no Brasil. Ela deve estar avaliada em uns 8 a 10 mil reais. Então, se alguém me pagar isso, eu vendo sem problema algum. O programa está chegando ao final. E você pode perceber que ter um vício ou uma mania pode ser muito divertido e saudável. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau! Coleção de quê? Você vai ver agora. Em um dos nossos VTs... Fala bem natural, Andressa. Eu falei com a Thaís agora há pouco no VOD. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Ai, Ana, para de se chamar! Sério, você tá muito... Ana! Vai menosprezar. Ana! Eu vou falar do meu, você tá me menosprezando. Eu que tenho mania. Aqui a única que tem mania sou eu. Vai me menosprezar? O que te der? Você tá de TPM hoje? Tô, certeza. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Então agora a gente encontrou o corpo. Errados. Pelos tetos. Você tá pelado. Para! Come back and hail. Só você, Ana, vai. O Ali vai sacanear. Cara, o Ali vai sacanear Só muito. vocês. Eu não, Léo que vai editar. Você é viciado? Não, eu errei. Less I know, the more I like to let it
Eu sou Patricinha Babá. Eu sou Patricinha Babá. Gosto mesmo. Gente, mas é a cor mais bonita. Cor de menina. Eu sou Patricinha Babá. Cor de menina. Eu sou Patricinha Babá. Beneath the cover